Bom dia, bom dia, bom dia. Já vamos iniciar, tá bom? Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar com os irmãos a lição da nossa revista de número 27, os sacramentos. Deixem as suas Bíblias abertas no texto principal aí da nossa revista, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4. Amém? Então hoje nós vamos acompanhar assim, olhando nas revistinhas aí e tirando as dúvidas, porventura se houverem aí nas perguntas, não é, nos comentários aí do nosso Facebook. Vamos orar, primeiramente, abaixe sua cabeça, vamos colocar os nossos irmãos, a nossa vida, a nossa lição de hoje
na presença de Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante, nos instrua, abra o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para ouvirmos, compreendermos a Tua palavra e praticarmos na medida do possível. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse instante, abençoando a cada vida, a cada lar, abençoando as nossas igrejas, os nossos irmãos que nessa hora do dia estão se reunindo para estudar a tua palavra. Ó Deus, fica conosco. Nós oramos assim, confiantes e agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o assunto de hoje é bem interessante, porque vai falar sobre os sacramentos da palavra de Deus, ou os sacramentos instituídos na palavra de Deus, ok? E sacramento é coisa séria, sacramento é coisa para cristão, não é coisa para quem não é cristão. Somente os cristãos podem participar do sacramento. Antes, vamos ler então as nossas Bíblias no texto que a revista sugere. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ora, olha, nitidamente esse texto de Paulo aos Coríntios está trazendo à sua memória os sacramentos que ora tinham sido mudados, né? E Paulo estava trazendo à mente daquelas pessoas de que mesmo aqueles irmãos do Antigo Testamento que viviam sob outra dispensação e sob outros tipos de sacramentos, de forma figurada, eles também foram batizados, não é? E tomaram a ceia por conta do maná e da água que eles beberam no deserto, certo? Então é uma alusão, é uma lembrança de Paulo fazendo uma comparação dos irmãos do passado com os irmãos da sua época vivendo sob a nova dispensação do Novo Testamento, tá certo? Antes de nós adentrarmos as lições, por sinal, a lição está muito bem explicada da revista, então dispensa refazer a lição, né? É, e colocar assim, sofrer muitas mudanças, então hoje nós escolhemos seguir a lição exatamente como está na revista por esse motivo, porque algumas lições precisam de uma nova reconfiguração, mas essa sobre os sacramentos, no nosso modo de ver assim, foi muito bem feita e por isso nós vamos usar assim como foi escrita. Mas antes eu quero fazer uma introdução com os irmãos. Bom, é necessário que todos saibam que sacramento é uma ordenança divina. É uma ordenança, né? E nós temos duas ordenanças hoje na nossa dispensação, após o Novo Testamento, após a vinda de Jesus, foram instituídas duas ordenanças, que são o batismo e a Santa Ceia. Então, sacramento é uma ordenança, uma ordem que Deus nos dá. São dois, batismo e Santa Ceia. Muito embora a transição para o uso cristão do termo empresta-se do uso militar. Essa palavra sacramento, ela não ocorre na Bíblia, certo? Mas ela é usada, né? Ela começou a sendo usada na história da igreja, emprestada do uso militar, em que denotava o juramento do soldado aos seus
aos seus líderes, né, aos oficiais, aos seus oficiais. O soldado ele prometia solenemente obediência ao seu comandante, visto que no batismo e ceia ocorre na vida do cristão decorrente da sua obediência ao seu Senhor. Então esse uso da palavra sacramento é um uso emprestado uma linguagem militar, ok? Deus instituiu apenas esses dois sacramentos, como nós falamos. Anteriormente, no Antigo Testamento, era o sacramento da circuncisão e da Páscoa. Né? Eles vieram a ser substituídos em virtude da igreja. A igreja expandiu o povo de Deus, ela é maior, ela abrange mais vidas, mais pessoas e num outro contexto. De forma que Jesus substituiu os sacramentos da antiga dispensação, circuncisão e Páscoa, para o batismo e a Santa Ceia, certo? Percebam que eles foram mais, vamos dizer assim, simplificados. O significado é o mesmo. O significado do batismo e da circuncisão é o mesmo, não é? É a lavagem, a purificação, não é? De que aquela pessoa pertence ao povo de Deus, pertence a Deus, portanto. E a Santa Ceia, não é? É a participação do povo de Deus, não é? No sacrifício. E a ceia e a Páscoa, ela prefigurava o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo vem agora no Novo Testamento e substitui em virtude do crescimento do povo de Deus, da expansão do povo de Deus, que é a igreja, e simplifica esses sacramentos, essas ordenanças, substituindo a Páscoa pela Santa Ceia e a circuncisão pelo batismo. E lógico, vai mudar outras coisas. A circuncisão que era não é? Era feita nas crianças de sexo masculino ao oitavo dia, agora vai ser ministrada em todos os crentes, tanto homens quanto mulheres também. Os sacramentos não têm poderes miraculosos, irmãos. Eles não salvam, antes eles são sinais externos de uma graça interna. Mais uma vez, essa frase ela é importantíssima porque denota, não é, a forma que nós cremos do sacramento. De forma que a igreja deve tomar todo o cuidado, e toma, né, com a classe de catecúmenos, com a entrevista de quem adentra a igreja, quer fazer parte da igreja, passa pela entrevista do conselho. Então, é cercado de todos os cuidados possíveis. Muito embora hoje muitas igrejas não pratiquem mais esse tipo de conduta, né? Que a igreja presbiteriana, graças a Deus, ainda pratica os cuidados para um membro se tornar, para uma pessoa se tornar membro da igreja de Cristo, que é a classe de doutrinas, o acompanhamento, não é? Os ensinamentos, depois a entrevista no conselho, e depois então a pessoa faz o seu batismo, a sua pública profissão de fé e participa da ceia. Hoje em dia, tem muitas igrejas que quem chega na igreja já participa da ceia, né? Já batiza a pessoa, se ela entra na fila, tem batismo naquele dia, já batiza a pessoa, enfim. E as heresias vão entrando por conta disso, mas graças a Deus a nossa igreja ainda toma todo o cuidado. Muito embora o sacramento ele não tenha um poder miraculoso de salvar a pessoa, mas ela é um sinal de que a pessoa é salva, certo? A pessoa que deve tomar a iniciativa, por um lado, de que quer receber o sinal da graça de Deus, que é o batismo e a Santa Ceia, porque ela é convicta, ela entende que para fazer parte do corpo de Cristo, a pessoa tem que obedecer a Deus na questão dessas ordenanças que são os sacramentos. Então ela se apresenta à igreja e ela diz: eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero me batizar, eu quero
ou melhor, eu quero ser batizado, eu quero tomar a ceia do Senhor com os irmãos. E aí então ela é orientada e dirigida a tomar os passos corretos para que isso seja feito de maneira correta, e então ela adentra, né, ao corpo da igreja tal, da igreja presbiteriana do Brasil, da quarta igreja presbiteriana, enfim, das igrejas que Deus assim dispor para que ele ou para que ela participe, certo? Então, isso é importante. Sacramento, ele não tem poder miraculoso e nem salva, mas ele é um sinal externo de uma graça interna. A pessoa é salva, a pessoa crê em Jesus e por isso ela se batiza e ela toma Santa Ceia. É isso. Irmãos, também existem 4 interpretações históricas. Eu estou somente na introdução, tá? Há 4 interpretações históricas sobre a ceia e 3 sobre o batismo. Eu vou falar mais sobre a ceia. Batismo, basta dizer que há o batismo por aspersão, que é o que a igreja presbiteriana pratica, né? Há o batismo por efusão, que é o que a católica pratica quando pega um vaso e derrama água na cabeça da pessoa, né? Aspersão é quando né, joga água, né? É, a, atira água no batizando, que é o que a igreja presbiteriana faz, né? Ou pretende fazer. E o batismo bem conhecido, principalmente no Brasil, por conta do grande número de igrejas pentecostais que nós temos, que é o batismo por imersão, né? Aquele em que a pessoa mergulha, né? Dentro da água e simboliza ali um novo nascimento, né? A pessoa é sepultada nas águas e nasce para Cristo. Mas, mais uma vez, nós admitimos as pessoas pelo batismo da aspersão, né? Da igreja presbiteriana. Como nós falamos, o sacramento ele não salva, a quantidade de água não salva, não é? E nós entendemos que a igreja do Novo Testamento, devido às grandes conversões, às multidões e à falta de água que existia nesses lugares, a igreja adotou então o batismo por aspersão e não por imersão, como é praticado. Mas, enfim, se uma pessoa é batizada por imersão e adentra e chega e quer participar da igreja presbiteriana, ela não é rebatizada, certo? Isso não acontece o contrário. Muitas vezes um presbiteriano vai para uma igreja pentecostal, como a igreja batista, por exemplo, que é imersionista, e chega lá, é constrangida a ser batizada novamente, senão não é aceita no hall de membros. Mas, enfim, são tipos de batismo, certo? Interpretações históricas sobre o batismo, um dos sacramentos ordenados por Cristo e por Deus. Existem também 4 interpretações históricas sobre a ceia. Por exemplo, a interpretação católica. A Igreja de Roma adotou a transubstanciação dos elementos da ceia, pão e vinho, afirmando que Jesus quis dizer que o que tinha em mãos era realmente seu corpo. Então, o católico, o padre, né, ele ora ali na hora da ceia e ele crê, né, a doutrina católica crê que os elementos se transformam verdadeiramente o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Cristo, não é? Então, a interpretação católica chama-se transubstanciação, se transformam os elementos em verdadeiro corpo e verdadeiro sangue do Senhor. Então, essa é a interpretação católica da ceia. Há a interpretação luterana. Os luteranos, né, que Lutero é o pai da reforma, cria na consubstanciação. O que é isso? Eles deram ênfase à palavra, né?
embora admitisse que Jesus estivesse falando figuradamente, eles afirmavam que o Senhor simplesmente quis dizer aos seus discípulos: onde tendes o pão, tendes meu corpo nele, sob ele, junto dele, embora a substância de ambos continue distinta. Então eles acreditavam que Jesus fica ao lado do pão ali, fica ao lado do lado do vinho, em cima do vinho, embaixo do vinho. É mais ou menos isso, né? É com a substância. Jesus está junto com o pão e junto com o vinho. Esse conceito leva ao peso da impossível doutrina da onipresença do corpo físico do Senhor Jesus Cristo na ceia, certo? Então eles acreditam que há uma onipresença física do corpo de Cristo na hora que estão tomando a ceia. Essa é a interpretação luterana. Nós estamos vendo aqui as interpretações históricas, vimos do batismo, que é a, a efusão católica, que derrama com o vaso, a, a doutrina também, né, do batismo por aspersão, que é presbiteriano, reformado, e a imersão, que é dos batistas e pentecostais, certo? E agora estamos vendo que existem 4 interpretações históricas sobre a ceia: a transubstanciação da Igreja Católica, que os elementos se transformam em verdadeiro corpo e sangue de Jesus; a interpretação luterana, que é a consubstanciação, portanto, esse conceito leva à doutrina da onipresença do corpo físico do Senhor Jesus aos elementos da ceia. Há também a interpretação zwingliana, né, de Zwinglio, um dos reformadores também, que é uma interpretação simbolista, né, de que o pão e o vinho apenas são símbolos, meramente símbolos do corpo de Cristo. Essa interpretação despreza um pouco a ceia, já que é um símbolo, né? Então não tem muito valor, né? E há, por último, a interpretação calvinista ou reformada, em que Calvino e as igrejas reformadas entendiam metaforicamente as palavras de Jesus. Isto significava, né? Isso significa o meu corpo, né? Isto é, Jesus diz lá, né? Paulo diz: isto é o meu corpo. Como Jesus disse na ceia: este é o meu corpo partido por amor de vós. Calvino e a Igreja Reformada entendem, e nós também, nós somos reformados, calvinistas e presbiterianos, nós entendemos que essa é a melhor das interpretações, porque é a questão do significado. Essa declaração é tão inteligível para os discípulos quanto eram outras declarações similares de Cristo. Por exemplo, Cristo disse: eu sou o pão da vida. Não existia uma interpretação literal, não era o pão físico, mas era uma metáfora que Jesus usava, né? Eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. Jesus usou muitas metáforas e nós acreditamos que há uma aplicação espiritual, né? Quando Jesus diz: esse é o meu corpo partido por vós, esse é o meu sangue derramado por vós, na verdade são metáforas, mas com um sentido espiritual. Portanto, os presbiterianos e os reformados creem na interpretação calvinista da presença espiritual de Cristo na ceia. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós cremos que Cristo está espiritualmente presente à ceia, certo? Nos abençoando em decorrência da nossa obediência a esse sacramento, certo? Então, veja aí as 4 interpretações históricas sobre a ceia do Senhor: transubstanciação, consubstanciação, simbolização e presença espiritual, que é a nossa. Que Deus nos abençoe então. Agora nós vamos direto para as sessões dessa confissão de fé, os sacramentos, lição 27. Desculpa, irmãos, hoje está frio e eu tenho alergia. Quando esfria, eu começo a tossir. Vamos lá? Vamos lá.
Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que já foi dito? Bom dia, Maíra também. Aí, Denise, eu já dei. O Léo, Deus abençoe. A Marizene, a Lúcia. Bom dia a todos os irmãos. Que bom, hein? Os irmãos da congregação aqui. Feliz. E mais o Léo junto conosco. Que bom. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira sessão da nossa lição diz assim: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituído por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. Então é um sinal mesmo, né? Por exemplo, o militar ele usa farda, né? Ele distingue o civil do militar, né? Você sabe quem é um policial? Da mesma maneira, outras profissões também se distinguem pelo um crachá, pelo um sinal. Então, o sacramento, ele é um sinal também. É um sinal para quem? Para crente. Quem pode tomar o sacramento? Quem pode tomar a ceia? Um crente. Quem pode ser batizado? Alguém que crê em Deus. Certo? Então, é um sinal para distinguir a igreja de Cristo. Né? Como o judeu também, ele recebia o sinal da circuncisão. Os homens lá, né? Quando Hitler perseguiu os judeus aí na Segunda Guerra, né? No início da Segunda Guerra e fez aqueles campos de concentração, ele mandava os seus soldados ver pessoa a pessoa, homem por homem, quem tinha circuncisão, quem era circuncidado. Porque muitos mentiam, diziam, não, eu não sou judeu, acabava, né, traindo a sua origem, para não ser levado para os campos de concentrações, os campos de concentrações, ou de concentração. Então, era verificado, e era um sinal, porque todo judeu era circuncidado, correto? Então, é justamente isso. O sacramento ele nos marca, ele nos simboliza como pertencentes à igreja, embora ele não tenha o poder salvador. Ele é um sinal, ele é algo externo de uma graça interna. Você é salvo, por isso você recebe. Né? O ladrão da cruz, por exemplo, não teve tempo de receber esse sinal, e nós cremos que ele está com Deus. Né? Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas não teve tempo de receber o batismo e nem a circuncisão. Se ele era judeu, ele recebeu a circuncisão lá dos seus pais, mas isso não quer dizer que ele cria em Deus ou cria em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele foi levado ao céu porque Jesus assim prometeu e sabia que ele tinha fé para isso. Tá bom? Por exemplo, o sacramento do batismo na Igreja Católica, ele é salvífico também, né? Nós não falamos isso na introdução, mas para o católico, o batismo salva. Tanto é que as crianças não podiam morrer pagãs, senão ela ia para um lugar chamado limbo. Então nós vemos na história da Igreja Católica, principalmente, o sacerdote, o padre sendo chamado às pressas nas casas para que a pessoa, para que o bebê recebesse o batismo, né? Pudesse ser batizado por um padre, senão ele não entraria no céu. Então, dentro do catolicismo, o sacramento ele salva. E lembrando também que para o católico existem 7 sacramentos e não 2 somente. Mas na Bíblia nós só encontramos 2. Foi 2 ordenanças diretas de Cristo, né? De Deus no Antigo Testamento, Pai, na instituição da circuncisão e da Páscoa, e no Novo Testamento, Jesus institui o batismo e a Santa Ceia. Tá certo? Então é isso, né? Mas na Igreja Católica tem 7 sacramentos, eu não vou lembrar aqui todos os 7, mas os irmãos podem pesquisar. Inclusive o casamento é um sacramento também, a extrema unção é um sacramento na Igreja Católica, né? E mais o batismo, a Santa Ceia e tantos outros, aí a crisma e outros a confirmação e assim por diante. Vamos lá. Então aqui nós paramos, né?
bem como para fazer a diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Certo? É um compromisso. Né? Lembra-se que tem aquele. O sacramento é uma palavra emprestada do militarismo, né? Onde a pessoa assumia um compromisso, né? A responsabilidade de obedecer ao seu comandante. Então, tem esse mesmo significado para nós também, quando nos apresentamos ao sacramento. Estamos obedecendo a Cristo. Seção 2. Há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes são efeitos de um e efeitos de um são atribuídos ao outro, certo? Então, é a significação do sinal e do, né, entre o sinal e aquilo que é feito. Olha lá. Há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. De forma que são, né, não deixam de ser símbolos, né? A água do batismo, ela quer dizer que Cristo nos lavou o pecado, né? Nós nascemos novamente para sermos nova criatura. Da mesma forma, a ceia do Senhor significa que o corpo e o sangue de Jesus Cristo foram imolados em nosso lugar para nos salvar. Então há uma significação do símbolo do sacramento com a significação, o seu significado. É isso que está dizendo a segunda sessão. Terceira sessão. A graça revelada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder nele existente, aquilo não salva. Nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem o administra. Então não é porque quem administra é bonzinho ou é santo que vai ter, né, eficácia. Mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Tá certo? 4. Há apenas dois sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, nos evangelhos, o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. Até hoje há muita dúvida sobre isso, né? Se um leigo pode batizar, se um leigo pode dar a Santa Ceia, se os elementos da Santa Ceia podem ser substituídos. E essa sessão, principalmente, vai tratar sobre isso, né? Mas aqui fala que há somente dois sacramentos, né? Que é o batismo e a Santa Ceia, e sobre a sua administração, que tem que ser por um ministro da palavra. Por que isso? Porque Jesus Cristo institui isso no meio dos seus apóstolos, né? É, lá no Antigo Testamento era o sacerdote que fazia essa, isso, e o próprio pai, que era uma espécie de sacerdote do lar. Então era ministrado pelas autoridades do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus passa essa responsabilidade aos apóstolos, e os apóstolos passam aos presbíteros da igreja, né? Que a princípio são presbíteros, são chamados, todos os pastores são chamados de presbíteros, né? E no decorrer da história da igreja é passado aos pastores, ou seja, aos presbíteros docentes. Então há toda uma história por trás disso, de forma que a igreja presbiteriana ela aceita a, né, a administração dos sacramentos somente se for dado por alguém competente, ou seja, um pastor ordenado, certo? Muito embora eu queira dizer que há controvérsias, porque é, quando alguém vem de uma linha que não é a presbiteriana, que recebeu outro tipo de batismo, não há como confirmar que a pessoa que administrou aquele batismo naquela determinada igreja pentecostal, portanto, foi devidamente ordenado. Porque nós sabemos que
há muitas igrejas pentecostais que não há nem sequer ordenação. A pessoa vai lá, abre a igreja e começa a batizar, começa a pregar, e um dia o membro sai dali e vai para outra igreja, correto? Então há controvérsia, eu quero dizer que há controvérsias, tá? Quando a Confissão de Fé foi escrita, não havia esse problema. Não havia igrejas pentecostais. O pentecostalismo só chega no início, né, do século XX, 1903, depois 1906, lá nos Estados Unidos, e chega aqui no Brasil em 1910. Então, aí começa a surgir essas igrejas pentecostais, essas pessoas que se rebelam com as igrejas históricas e acabam fundando igrejas pentecostais. E hoje em dia já há assim não há mais uma organização, né? Não há como conter isso. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa foi batizada, né? Mas foi por um ministro reconhecidamente da palavra de Deus, não sabemos. Muitas vezes é uma pastora, muitas vezes é um leigo, mas ainda assim é recebido nas igrejas históricas. Certo? Então, eu quero mostrar que isso não é perfeito. Vamos lá. O Kleber, bom dia. Joana também, o Zé Carlos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ok? Então lemos o capítulo 4 da nossa confissão de fé, capítulo 27, os sacramentos. E o 5 último agora. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por ele significadas e representadas, eram em substância os mesmos que os do Novo Testamento. Nós falamos já um pouquinho sobre isso. Tá certo? Nós vamos pular a introdução da revista, porque fizemos a nossa aqui, e vamos logo ao roteiro para o estudo. Os sacramentos, quanto à sua essência, são santos sinais e selos do pacto da graça, certo? Nós vamos ler, eu vou escolher um texto aqui, nós não temos sempre de ler todos os textos, mas eu quero convidá-los a ler Romanos 4, de 7 a 12. Vamos lá. Romanos capítulo 4, versos 7 a 12. Diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Portanto, a fé, a salvação, ela precede, né? Ela é antes da marca, do símbolo da circuncisão. É isso que quer dizer aí esse ponto, né? São sinais e selos do Pacto da Graça. Lembra-se que eu falei que aquela frase é importante? São sinais externos de uma graça interna e que o sacramento em si ele não salva, mas ele é sinal da salvação da nossa relação com Deus. Ok? Ponto 2. Os sacramentos quanto à sua instituição. São instituídos e ordenados pelo Senhor, certo? É ordenança de Deus, né? Tanto o batismo quanto a Santa Ceia, né? Lá em Mateus 28:19, texto muito conhecido, né? A grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado, esse será salvo, não é? E Marcos 14, 22 a 25 também, né? Então, é justamente isso. O sacramento, ele foi ordenado pelo Senhor. O Senhor Jesus também diz, fazer isso em memória de mim até que eu venha em relação à ceia do Senhor. Correto, gente? Ponto 3.
Os sacramentos quanto ao seu número. Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo nosso Senhor no Evangelho. O batismo, Mateus 28, 19, esse texto, né, ele aparece toda hora porque é a instituição, né, é o texto de origem aí. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23 a 26, né, também já citada aqui em nosso estudo, mas nós vamos ler mais uma vez, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Não é? E por semelhante, deixa eu ver aqui se ele manda, é até o 26, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então são ordenanças de Cristo, não é? E há somente esses 2 sacramentos. Lembrando que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, certo? Porque eles entendem que há outras ordenanças aí, mas não há. Os sacramentos quanto à sua finalidade. Então tem uma finalidade o sacramento, né? Eles representam Cristo e os seus benefícios, bem como nossa união com Ele. Então, não é só um símbolo, mas há uma relação entre o símbolo e a significação. O batismo representa a lavagem, né? O novo nascimento, o novo homem, né? A obra do Espírito Santo em nossas vidas. Bem como a Santa Ceia do Senhor significa, né, que o corpo de Cristo foi imolado, o sacrifício foi feito, o cordeiro foi oferecido por nós. Certo, gente? Então vamos ver um texto aí, Romanos 6, 3 a 4. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. O que que diz aí? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Então é a nova vida, né? O batismo significa a morte para os nossos pecados e a vida para com Deus. Tá certo? 1 Coríntios 10, 16. Vamos lá. 1 Coríntios 10, verso de número 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, da mesma forma, nós estamos em Cristo na ceia, né? Cristo morreu em nosso lugar. O seu sacrifício nos uniu com ele. E aí, a ceia tem um grande significado, entre outras coisas, da comunhão. A comunhão, a nossa comunhão com Cristo. Se Cristo morreu, nós morremos com ele no batismo. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, né? E vamos, onde Cristo estiver, nós estaremos para sempre com ele. Amém, irmãos? Então, é aquela relação, aquele significado. Bom, o sacramento, quanto à sua finalidade, também confirma o nosso interesse por Cristo, né? É uma obediência. É uma obediência, né? Então, por isso que todo cristão deve procurar os sacramentos, né? Se não é batizado, deve procurar se batizar. Tem convicção, é salvo, crê em Deus. Ah, eu vou me batizar. Eu tenho que procurar o batismo. E não deixar de tomar a Santa Ceia. Ah, não, né? Não, hoje tem algo importante mais que a Santa Ceia. Será que existe algo mais importante que a Santa Ceia? Então, a participação nos sacramentos, na ordenança, mostra a nossa obediência a Deus, né? A resposta da nossa fé por tudo que Deus tem feito. Então, confirma, portanto, aí o nosso interesse. Veja aí, Atos 2, 37 a 39. Vamos lá? Atos capítulo 2. Vamos aqui, deixa eu achar aqui. Atos 2, 37 a 39. Diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, e continuando aqui, nós vamos ver, né, o seu batismo. O 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ah, e ali eles batizaram, né? Até o 41 nós vamos ler. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, é significativo o cristão participar dos sacramentos. Né? Mostra o interesse dele. Né? E deve ser pessoal, não deve ser por constrangimento, porque o pastor quer, porque os pais querem. Deve-se ficar muito evidente de que a participação dos sacramentos é porque você tem convicção, porque você entende que você está adorando a Deus, que faz parte da vida cristã os sacramentos, correto? Não pode ser constrangimento. Não constranja, embora você deva ensinar os seus filhos, mas chega um momento em que eles devem fazer isso por livre vontade e não porque os pais, né? É aquela história da mulher samaritana que foi lá e anunciou às pessoas da cidade de que ela tinha falado com um homem que era profeta e que talvez fosse o Messias. E aqueles homens saíram correndo também e foram falar com Jesus Cristo. E no final, eles dizem assim que agora eles criam também, não mais pelo que ela tinha falado, mas porque eles mesmos tinham testificado. Né? Então era uma experiência própria. Assim também é o sacramento. O sacramento é uma experiência pessoal, né? É uma experiência pessoal do, da pessoa que está sendo batizada, da pessoa que está ceando com o seu Deus, com o seu Senhor. Correto? Vamos lá então, continuando aqui. O sacramento, quanto à sua finalidade, também responsabiliza o crente em sua vida cristã. Né? Ele responsabiliza o crente. Ah, sim. Nós pulamos o 4.3. Identifica os que pertencem à igreja. Né? Então, é uma identificação. Eu já falei sobre isso. É um símbolo, é uma marca. Eu falei sobre o uniforme, né? Que identifica o policial, o soldado, o médico, né? O crachá que identifica o segurança, o porteiro. Então, são identificação. A ceia e o batismo nos identifica. Quem vai na frente da igreja na hora da ceia? Aqueles que já são da igreja, aqueles que já fizeram sua pública profissão de fé. Correto? Por isso nós não entregamos ceia para criança, por isso nós não entregamos ceias para visitantes que ainda não foram batizados, que não faz parte da igreja de Cristo. Então, ao mesmo tempo que é comunhão, a ceia do Senhor, é um momento também especial para os crentes da igreja. Tá certo? Para os crentes da igreja. Né? Então, aqui identificam aquelas pessoas que pertencem à igreja. Vamos ler esse texto de Êxodo 12:48, embora seja o sacramento do Antigo Testamento ainda, mas já identificava, tá? Êxodo 12:48. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, vamos ler. Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Percebe? Então, a Páscoa, né, era para quem era circuncidado. Só podia tomar a Páscoa quem aí já era circuncidado. Ah, é um estrangeiro, está chegando. Ele crê no Deus de Israel, então circuncida e aí ele toma a Páscoa com vocês. Tá certo?
Negócio de entregar Páscoa, entregar ceia para qualquer um, como muitas igrejas afora aí fazem, né? É só chegar na igreja e já toma ceia, tá totalmente errado. Ceia é para crente, para pessoa professa, somente. Vamos lá, ponto 4. O sacramento, quanto à sua finalidade, responsabiliza o crente na sua vida cristã, tá certo? É, Nós já lemos Romanos 6, 3 a 4. Vamos ler agora. Já lemos também 1 Coríntios 10, 14 a 16, né? Vamos ler 1 Coríntios 11, 27 a 29. Vamos lá, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 11, 27 ao 29. Vamos lá, gente. Olha aqui, achamos o texto já. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, há uma responsabilidade, por outro lado, da própria igreja, ou do próprio ministrante, né, do pastor, no caso. Você vai entregar a ceia para uma pessoa que não é crente ainda? Você vai estar trazendo juízo sobre a vida dela, né? Porque a ceia é comunhão com o Senhor, é intimidade com o Senhor, é entrega ao Senhor. E se a pessoa não fez isso, ela vai estar comendo e bebendo juízo para si. Correto? Vamos caminhar. 4.5. Os sacramentos, quanto à sua finalidade, promovem uma relação espiritual entre o sinal e a coisa significada. Já vimos isso, mas vamos ver novamente. Tito 3,5. Vamos lá. Carta a Tito, né, de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Percebe? Então, o sinal, né, a ceia, o batismo, ele tem uma relação com o significado. Então, ele tem uma significação. Correto, gente? Então, quem deve se batizar? Aquele que realmente já se encontrou com Jesus, né? O apóstolo Paulo fala em outro texto, embora não seja em relação ao sacramento, mas é também algo muito importante da igreja, que é a ordenação de pastores e presbíteros, dos oficiais da igreja como um todo. O apóstolo Paulo diz assim: ó, não imponhais precipitadamente a mão sobre ninguém, né? A gente sabe o quanto muitas vezes as pessoas se iludem com os cargos da igreja. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ah, se eu for um presbítero, se eu for o pastor um dia, se eu for um diácono, eu vou ser mais respeitado, as pessoas vão me ver. Nada disso. Isso tudo é muita responsabilidade. Então, a igreja, né, as pessoas que dirigem a igreja, o conselho e até a igreja, porque ninguém é ordenado pastor e presbítero e diácono sem a confirmação do povo de Deus. A pessoa tem que ter bom testemunho dentro e fora da igreja. Tem que haver uma confirmação. Os membros que votam devem ver naquela pessoa as características que a Bíblia diz que ela tem que ter para diácono, para presbítero ou para pastor. Então, tem que ter, né, essa relação. Então é a mesma coisa, a gente não deve impor precipitadamente a mão sobre as pessoas para ordená-las, da mesma forma, nem para batizá-las e nem para né, serem aceitas assim é, a, a, aos sacramentos. Então tem que tomar muito cuidado aí, a liderança, principalmente a liderança da igreja, tá certo? Vamos lá. Os sacramentos quanto à sua eficácia. A sua eficácia depende da obra do Espírito Santo, certo? João 3,5. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Eu espero que não esteja muito corrido, esteja dando tempo dos irmãos abrirem as suas Bíblias. João 3,5.
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batismo não salva, irmãos. Nós falamos que a Igreja Católica, para a Igreja Católica, o batismo ele é salvífico, mas na Bíblia não, o batismo não salva, né? Diga-se o ladrão da cruz que foi sem batismo. Ele foi sem batismo, mas ainda hoje comigo serás no paraíso. E cremos que ele está lá com Deus. Ok? Ah, então depende da obra do Espírito Santo, certo? Como estamos em João ainda, vamos ver outro texto? João 6,63. João 6,63. É comprido, né? Esse capítulo de João. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então depende do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo na vida do crente realmente, tá? Então essa é a eficácia do batismo e da ceia também. A sua eficácia depende da dignidade com que são recebidos, né? A sua eficácia depende da dignidade com que são recebidos. É, de forma também que aí entra num aspecto até moral e ético, mesmo de crentes. Há pessoas que participam da ceia sem tomar a ceia necessariamente. Até ingerem o alimento. Mas será que elas podiam ingerir naquele dia? Será que elas confessaram seus pecados? Será que elas estão bem com Deus? Estão bem com os seus irmãos em comunhão? Porque ceia é comunhão, por exemplo. Então, é correto a pessoa participar da ceia brigado com os irmãos, odiando um irmão? Há questões aqui que são levantadas, não é? Então, depende da dignidade, daquele momento, né? Daquela introspecção, né? Do motivo, a motivação que você está fazendo isso. Correto? Então, isso é importante. É importante. Deus, ele não se responsabiliza de tudo por nós, mas ele quer também que nós nos apresentamos a ele com dignidade. Tá bom? Então, se tem algum problema na hora de tomar ceia, se prepare antes. A ceia deve ser um momento muito especial na vida do crente. Deve se preparar para tomar a ceia. Tá certo? Da mesma forma que se ele não puder tomar também, não vai. Não quer dizer que com isso ele vai ser amaldiçoado, vai deixar de ser abençoado, nada disso. Né? Nós estamos há 4 meses sem tomar ceia. Há algum problema quanto a isso? Não, não tem problema. Deus sabe. Deus sabe. As igrejas do passado, que faltavam pastores, só ministros poderiam, portanto, é, receber, poderiam ministrar a ceia, eles eram muito atarefados. Reverendo Onésio Figueiredo, ele morreu faz pouco tempo, aí, um pastor bem velhinho, das antigas. Ele chegou a pastorear 37 igrejas. 37 igrejas, uma vez só. E ele ia a cavalo. Eram igrejas de fazenda, igrejas de zona rural. Ele falou que ele chegava a ministrar ceia de 3 em 3 anos em algumas igrejas. Batizar, ele falou que ele chegava numa fazenda, assim, o mínimo era 25, 30, 40 pessoas para batizar. Ele chegou a batizar mais de 100. Nenhuma passagem por uma fazenda. Por quê? Porque os presbíteros daquela época eram como pastores, eles pregavam, evangelizavam, preparavam as pessoas, e o pastor, que eram poucos pastores no início, iam passando, eram pastores itinerantes, como José Manuel da Conceição e tantos outros no início da igreja presbiteriana no Brasil. Então as pessoas ficavam muitos tempos sem tomar ceia, sem serem batizados, aguardando, sendo preparados. Existia algum mal? Não, não existia. Então, quem estiver aí preocupado, porque já faz 4 meses sem tomar ceia, se Deus quiser, agora no começo de setembro, as nossas atividades começam, vai haver né, tá tendo todo um cuidado para que essa questão da ceia seja suprida,
nos cultos que nós teremos, mas enfim, irmãos, né? É uma questão enfrentada desde os primórdios do evangelho aqui no Brasil e em outras terras também, né? Então, deve ser recebido com dignidade. Dignidade. É um momento especial na vida do crente. Tá certo? Vamos lá, continuando aqui, estamos terminando. Ponto 6. Os sacramentos. Nós lemos aqui a sua. Não lemos nenhum texto, né? Vamos ler. Romanos 2, 25 a 29. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero passar sem deixar de ler um texto, pelo menos, de cada ponto. Romanos 2, 25 a 29. Vamos lá. O que é que diz aí? Nós já lemos, inclusive, esse texto, né? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, porque não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então é algo interior, né? É muito mais do que a mera formalidade, o sacramento. Tá certo, meus irmãos? Sacramento é coisa séria. Por isso também a gente não deve desprezar. Vamos lá. O sacramento, quanto à sua administração, só pode ser administrado por um ministro da palavra legalmente ordenado. Então, Hebreus 5, de 1 a 4. Vamos lá. Hebreus 5, de 1 a 4. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Então aqui está falando um pouco dessa ordenança, né? Que não é quem quer, mas é quem Deus chama. Tá certo, irmãos? Então por isso a igreja entende que o sacramento deve ser ministrado somente pelos oficiais, presbíteros, docentes da igreja. Tá bom? Mais uma vez falando, há uma longa discussão disso na história da igreja, tá? Muitas vezes o autor da revista, eles não abordam isso para não criar polêmica, né? Para não criar polêmica na igreja. Mas você que é mais versado aí, que gosta de estudar a Bíblia e a história da igreja, portanto, pode aí se aprofundar, você vai ver que vários concílios discutiram se num caso, num lugar muito remoto, é, se numa circunstância de quase morte, se um leigo não poderia administrar o sacramento do batismo e da Santa Ceia. A Igreja Católica permite, em casos extremos, excepcionais, né? E a Igreja Evangélica, uma parte dela também considera isso, né? Agora mesmo nós temos uma discussão, né, sobre as ceias online, né, onde o pastor ele administra ali da telinha, mas na verdade quem abençoa os elementos nesse tipo de ceia é o próprio irmão que está ali na presença do pão e do vinho. Então há um grande questionamento sobre isso, tá bom? Então
há na história da igreja aí várias discussões sobre esse assunto. Quem quiser se aprofunda aí, pode pedir literatura que a gente passa também. Mas é um caso insolucionável, vamos dizer assim, para a nossa geração, porque já vem, né, de muito tempo e somente os pastores podem, têm permissão para ministrar os sacramentos, correto? Um momentinho só, alô, na aula chamada. Ataíde? Alô? Bom, deve ter sido engano. Eu pensei que era alguma pergunta do Ataíde, porque ele estava ligando aqui e eu queria responder a vocês. Mas, pelo jeito, foi engano. Só tocou e ficou em silêncio. Vamos lá, estamos quase terminando aqui. Os sacramentos quanto à sua época. No Antigo Testamento era uma Páscoa, a circuncisão. Eu acho que isso aqui não precisa ler, porque nós sabemos, já lemos vários textos. No Novo Testamento, o batismo é Santa Ceia, correto? Isso acho que todos conhecem, né? Foi substituído ao longo do tempo por conta da igreja. Lá na nossa introdução nós falamos sobre isso. Ponto 8. Os sacramentos quanto ao seu significado no Antigo Testamento. Bom, significam e representam em substância as mesmas coisas espirituais que do Novo Testamento, tá certo? Então nós vimos também esse texto de 1 Coríntios 5, 7 a 8, 10 de 1 a 4. Vamos ver lá Colossenses 2, 11 e 12, porque eu acho que ele abarca essa questão. Então era o mesmo significado, né? Como nós já falamos lá na introdução. Colossenses 2, 11 a 12. Colossenses 2. Um minutinho só, vamos achar aqui. Ok? Vamos lá? Colossenses 2, versos 11 e 12. Diz assim: Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então há essa relação, né? O significado é o mesmo, tanto do sacramento realizado no Antigo Testamento, que era a Páscoa e a circuncisão, com o do Novo Testamento. É o mesmo significado, o batismo e a Santa Ceia, certo? Então nós temos esses comparativos aí e essa relação entre as duas formas do Antigo e do Novo Testamento, portanto. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha alegria ao participar do sacramento. Sempre se prepare, não deixe de participar e tenha sempre em conta essas lições que nós estudamos, né? De que sacramento é coisa de crente, né? E sendo de crente, nós também temos uma grande responsabilidade de sempre participar que possível. Não havendo possibilidade de participar, oremos a Deus e nos preparemos para que, quando Deus nos der essa oportunidade, façamos isso com muita alegria e sabedoria, como somos instruídos na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo domingo. Até a noite aí com o culto que prestaremos ao Senhor, se Deus quiser, às 8 da noite. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe.